Meu irmão, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Como estão as coisas? Afinal de contas, o que é melhor seguir? Preceitos impostos pelos homens ou compreender e entender qual é o objetivo da lei do Senhor? Por isso que o Senhor nos exorta, né? Meu povo carece por falta de entendimento. Então busque entendimento, esteja conosco aqui nos devocionais e nós estaremos com os irmãos esse final de semana. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece, esposo da Sunamita. E hoje estaremos meditando em capítulo 15 de Mateus. E o capítulo 15 vai trazer algumas partes dos acontecimentos vivenciados por Jesus. E no versículo 1 do capítulo 15 ao versículo 20, Jesus vai ser indagado pelos religiosos, tanto pelos fariseus quanto pelos escribas. E aqui o versículo 15 fala o seguinte, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Jesus, conhecendo o coração desses religiosos, prontamente já respondeu de uma forma muito dura, indagando a eles por que eles criam tantos atos religiosos e não busca verdadeiramente conhecer qual que é a vontade do Senhor. E aí ele fala, Jesus ainda aborda a seguinte questão: olha, vós dizeis, porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai e à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai nem a sua mãe. Ou seja, os religiosos da época criavam subterfúgios, criavam meios para deixar de praticar a vontade do Senhor. Então criavam preceitos dos homens para tentar fugir da verdadeira vontade do Senhor. E não é diferente nos dias atuais. Existem muitas coisas, muitas questões, tá? Que são realmente preceitos feitos por homens. É um assunto muito delicado de se falar, porque dá margem para debate, para discussão. Mas qual que é a intenção aqui de Jesus? A intenção de Jesus é falar o seguinte, olha, buscai primeiro entender qual que é a vontade do Senhor, tá bom? Não estou aqui pregando, irmãos, pelo contrário, né? Alguma rebelião contra qualquer norma que seja, pelo contrário. Que nós venhamos obedecer aos nossos pastores, tá? Que os nossos pastores são homens colocados por Deus para cuidar do rebanho do Senhor, para cuidar de nós. Mas quando o pastor não estiver pautado na palavra, aí sim devemos começar a ter cautela e pedir do Senhor sabedoria para não errarmos, tá bom? Esse é muito importante. Aí continua-se uma discussão acerca dessa questão, e Jesus fala o seguinte, olha, esses homens são cegos que guiam outros cegos, porque criam preceitos, criam coisas para adorar ao Senhor, que vem do coração humano, que não vem da parte do Senhor. E aí, Jesus indaga o seguinte, fala o seguinte, olha, são cegos guiando cegos. Se cegos guiam cegos, ambos tropeçarão. Irmãos, acontece isso muito hoje em dia. Infelizmente, nós temos muitas igrejas que não têm um verdadeiro discernimento por parte do Senhor e acabam levando muitas pessoas ao erro. Por isso que é muito importante que você estude, que você medite a palavra. Essa parte aqui é uma parte mais teológica, eu acho, que do Evangelho, tanto que não dá asa para nós darmos vazão ao poder do Espírito Santo de Deus e falar ao seu coração, mas é bom que os irmãos estejam atentos. O versículo 17, para encerrar esse capítulo, fala o seguinte, olha, o que contamina o homem não é o que entra, não é o que você recebe, né? Mas o que sai do homem. E aí o versículo 17 fala o seguinte, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, Jesus entendeu aquele questionamento inicial e sabia que aqueles religiosos estavam afrontando ao Senhor seus discípulos. Ou seja, o coração cheio, o coração todo contaminado, o coração proferindo palavras ruins, o coração com atitudes, invejosas, coisas ruins. Mas
E aqueles religiosos, sim, estavam sim contaminando outras pessoas com todos aqueles preceitos religiosos. Irmãos, nós somos religiosos também, mas devemos buscar, é bom destacar isso aqui, devemos buscar no Senhor o verdadeiro objetivo da palavra do Senhor, tá bom? Que o Senhor possa abençoar. O versículo 21 ao versículo 28 vai contar a história de uma menina endemoniada. E aqui vai relatar que a mãe dela, que era cananeia, ela se depara com o Senhor, ela busca no Senhor e solicita ao Senhor: Senhor, cura minha filha. Pelo fato dela ser cananeia, Jesus responde de uma forma que nós vamos, no primeiro momento, até perceber que é uma forma tão um pouco dura. E ele fala o seguinte: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então, mesmo assim, ela insistiu, mesmo assim, ela adorou, e ele persiste. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É muito duro isso, é muito forte isso. Mas lembra que o nosso Deus, ele é onipotente. Jesus, ele é Deus. A gente pode até depois comentar sobre isso. Nós, da Assembleia de Deus, cremos que Jesus, ele é Deus. E Jesus conhece, Jesus esquadrinha os corações. Jesus sabia com quem estava falando, com quem estava tratando. E sabia o que ela podia suportar. Uma palavra dura, né? Dar o pão aos cachorrinhos. Mas Jesus sabia da situação da mulher cananeia. E a mulher cananeia, com uma grande humildade, com uma grande, sabendo, com uma grande fé, ela destaca o seguinte ao Senhor, fala o seguinte: olha, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus, movido de compaixão, irmãos, você chega ao Senhor com humildade, ele abate o soberbo, ele exalta os humildes. Seja humilde, irmãos. Você entre na presença do Senhor com humildade, porque nós não somos dignos. É Ele, o Todo-Poderoso, Ele nos permite entrar na presença dEle e sentir ainda essa presença maravilhosa que eu tenho certeza que você deve estar sentindo nesse momento. E aí ele fala o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde agora, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Tenhamos humildade, não tenhamos soberba, porque o Senhor, sabe pedir ao Senhor, irmãos. Saiba pedir, saiba entrar na presença do Senhor. Você está entrando na presença do Rei dos Reis, não é de qualquer maneira. Não é com o coração estufado, cheio de soberba, Quem é você, irmão? Ah, porque eu sou juiz, porque eu sou delegado. Porque você não é ninguém. Você não é ninguém. Nós não somos ninguém, irmãos. Que devemos entrar na presença do Senhor com humildade, porque se entrarmos com humildade, como um pai, ele não vai conseguir, ele não consegue rejeitar a si mesmo. O Senhor vai se mover de compaixão de nós e vai operar um milagre. Naquele mesmo momento, a mulher, a filha daquela cananeia, ficou curada, Deus expulsou o demônio daquela filha, daquela cananeia. Do versículo 29 ao versículo 31, vai destacar que Jesus curou muitas pessoas. E constantemente as pessoas levavam enfermos ao Senhor e o Senhor curava os enfermos. Isso aconteceu constantemente. E do versículo 32 ao versículo 39, nós vamos ver o milagre da multiplicação. E aqui a história vai relatar que já havia 3 dias que a multidão estava com Jesus, ouvindo falar, ouvindo operar sinais e maravilhas. E Jesus se moveu de compaixão e Jesus dizia aos discípulos: olha, não despeça essa multidão sem dar a essa multidão o que comer, porque já havia 3 dias e Jesus estava preocupado no percurso para casa que essa multidão viesse a desfalecer. E os discípulos, imagina, uma multidão, como alimentar uma multidão de uma hora para outra? É muito complexo, é muito difícil. E aí os discípulos disseram o seguinte: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Perdão. E aí começam os questionamentos: mas como vai acontecer isso? Irmãos, quando o Senhor mandar, quando o Senhor dar a ordem, irmãos, vai acontecer. O impossível vai acontecer, o milagre vai acontecer, porque Ele é Deus. E Ele tem cuidado de nós. E olha interessante, o povo, sim, talvez estava assim faminto por causa da sua necessidade física, mas o povo estava alimentado também espiritualmente. Eram 3 dias com Jesus,
ouvindo Jesus falar, se hoje nós sentimos a presença dele, né, através do Espírito Santo, não contemplamos ele face a face, muito menos de forma física. Imagina a glória que era estar 3 dias ouvindo Jesus falar. Se a palavra dele hoje, a palavra dele é viva, né? A palavra de Deus é viva. Se essa palavra que ela é viva, ela já fala conosco de uma tal maneira, imagina face a face. Imagina contemplando ali os milagres e as parábolas de Jesus. E aí Jesus fala o seguinte: o que tens? O que tens? É com o que tiver que Jesus vai fazer um milagre, irmãos. Às vezes nós acabamos desistindo, porque a coisa é tão complexa, tão difícil. Eu só tenho um instrumento tal para realizar a obra, não tem como fazer. Ei, calma, Jesus vai providenciar a obra, ele vai ordenar o agir dele através do instrumento que você tem nas mãos. Se é só um celular, usa o seu celular. Se é sua voz, usa a sua voz. Não canto bem, então cante, que o Senhor vai operar. Estude. Pois é, Deus vai, irmãos, o trabalhar é do Senhor. Se essa obra for do Senhor, irmãos, ela vai prosperar, queira você ou não. Queira você ou não, se essa obra for do Senhor, ela vai prosperar. Não adianta. Gamaliel deu esse conselho aos religiosos da época, e a obra que Gamaliel estava mencionando dura até hoje, porque se a obra for do Senhor, se a ordem for do Senhor, vai acontecer. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, os discípulos da multidão. E olha que versículo 37, e todos comeram e saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ainda sobrou, aleluia, esse é o nosso Deus. Olha, os que tinham comido eram 4.000 homens, irmãos, misericórdia. Nós somos da Assembleia de Deus, nós somos de uma igreja. E às vezes nós queremos promover um evento com 30 pessoas, já é uma dificuldade, já é uma logística imensa. Mas, irmãos, Jesus não precisa de logística. Ele é anterior à logística. Aleluia. Ele é o Rei dos Reis. Que Deus abençoe esse devocional, como que falou aos nossos corações, e continue conosco. Lembrando, curta, compartilha, ativa as notificações, para que quando nós enviarmos vídeos, conteúdo, você possa estar conosco adorando o nome do Senhor. Que Deus abençoe.